Este é mais um Gestão, Vinho e Prosa, o podcast onde a gente bate papo sobre gestão. Sobre o que a gente vive no dia a dia das nossas empresas. E ainda te ajuda a arrumar um tempo para tomar um bom vinho. É isso aí. Saúde. Saúde. E o vinho de hoje, hein? Cara, é bom demais esse vinho. É muito bom esse vinho. Mostra pra galera qual que é o vinho de hoje. Muito bom esse vinho. Los Intocables. Malbec. Se você não conhece, uma ótima recomendação. Se tudo que a gente disser aqui não servir para o seu aprendizado, só a garrafa de vinho já vai te ajudar a tirar alguma coisa desse episódio de hoje. E vinho tem sempre uma história, né? Exato. Esse aqui eu não sabia que era o vinho de hoje. O Cris que escolhe os vinhos aqui. E eu tenho que deixar a menção aqui pro meu amigo Ricardo Tocha. Ele que me recomendou esse vinho pela primeira vez. E falou, cara, toma, porque é um vinho que envelhece nas barricas de uísque de Bourbon. É isso. Falei, cara, como é que é isso? E é engraçado, se você não teve essa experiência ainda, tenho certeza que é marcante. Na hora que você põe na boca, você lembra do uísque, mas está tomando um vinho, é muito bom, é muito bom. Ele também me indicou, e eu vou te dizer, eu já tomei todos, de todas as uvas que eles fazem. Malbec, exatamente. É. E tem em casa... Eu não vou soltar essa taça hoje, não. Não, hoje vai faltar vinho? Hoje vai faltar vinho. E, mais do que isso, comprei agora, semana passada, 2 caixas, todas mistas, tá lá em casa na adega pra gente tomar fora do podcast e bater um bom papo. Cara, eu vou te falar, vou te confessar que eu não tomei outro que não seja o Black Malbec. Eles lançaram agora o Double Malbec. É sensacional. Já sensacional. tem um papo pra amanhã. Então. Tem um papo pra amanhã, é isso aí. Boa. Vamos lá, pessoal. Esse é o episódio de número 5. Estamos enchendo a primeira mão de episódios nessa nova empreitada em podcast. Mais uma empreitada nossa. Maravilhosa. Muito orgulho de estar construindo e fazendo isso com muito carinho, trazendo sempre conhecimento, dividindo o que a gente vive no nosso dia a dia e com certeza ajudando muita gente a repensar um pouco do seu negócio, a ter um ponto de vista diferente, a olhar para aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia das nossas empresas e junto com os nossos clientes. E nesse episódio de número 5, nós vamos fazer algo muito importante. Nós estamos começando a receber uma audiência que não nos conhecia. E hoje nós vamos contar aqui a história de alguém muito importante, a história do nosso CEO, do nosso host, do Igor Furniel. Vamos dividir um pouquinho da trajetória dele, ele que tem uma história incrível e para mim vai ser um prazer, eu participo de um bom pedaço dessa história hoje em dia, conheço uma boa parte do passado e vai ser muito legal bater esse papo muito bom. E dividir muito dos seus aprendizados, das suas lições, daquilo que você viveu com a nossa turma, com os nossos amigos aqui. Que legal, por isso que era surpresa esse episódio, né? Não sabia que o tema, eu não gosto de saber muito o roteiro para ficar espontâneo. E eu tenho umas armas aqui, ó, me deram umas armas aqui contra você. Vamos que vamos. Vamos lá, pra gente começar no protocolo, pessoal, pra gente começar do começo mesmo, né? Nas suas palavras. Quem é o Igor Furniel? De onde você veio? Conta pra gente um pouquinho como você se define e se apresenta. Muito legal. Bom, hoje eu sou um feliz pai de 2 crianças maravilhosas, a Manu e o Nicolas, 14 anos e 11 anos de idade, uma fase muito gostosa, abençoado porque são filhos incríveis, marido da Marilisa, mulher... Eu sou chorão, viu? Muita gente não sabe, mas eu sou chorão. Uma mulher maravilhosa que, acho que isso veio muito de berço, né? Eu tive uma mãe incrível, que eu pude ver dentro de casa, uma mulher fazer a base, o alicerce para que um homem pudesse exercer o seu papel dentro de uma estrutura familiar que isso foi acordado. Segura a ponta aqui que eu seguro lá. Então isso foi uma referência para mim. Hoje eu tenho uma mulher que proporciona o mesmo. Para mim isso é sensacional. E nessa história, né, de um suportar o outro, as crianças estão um pouco maiores, ela falou assim, agora eu tô com vontade de fazer umas coisas. Eu falei, vambora, e agora eu suporto ela fazer essas coisas que ela quer fazer também. Que legal. Eu hoje com 44 anos de idade, então sou pai, sou marido e sou apaixonado incondicionalmente pelo que eu faço todos os dias, que é empreender, ajudar pessoas, transformar empresas. E esse dia a gente está falando sobre felicidade, né?
E essa definição, para mim, eu carrego ela no coração agora. Feliz é aquele cara que se ganhar 10 vezes o que ganha, continua fazendo a mesma coisa. E para mim é isso que eu faço no dia a dia. Se eu ganhar 10 vezes o que eu ganho hoje, eu vou continuar fazendo. É espetacular. É uma paixão. Viver a felicidade mesmo, né, cara? Você parar pra pensar, putz, boa parte das pessoas, se eu ganhasse tanto, eu pararia de fazer o que eu faço hoje, ia viver a vida descansando, ia viajar. Não. Ia ser bom ganhar 10 vezes mais, mas eu ficaria no mesmo trilho, manteria o carro no mesmo trilho. E uma reflexão, essas pessoas em geral não conseguem. Não conseguem. Aí você pega outros jovens, aí tem vários aí que a gente pode citar aqui, que conseguiram. Você fala, o que o cara faz? É a mesma coisa e até mais. Porque é feliz fazendo o que faz. Né? Exatamente. Muito bom. Vai ser difícil para mim exercer um papel de entrevistador aqui, porque a gente se mistura um pouco na vida do trabalho, aliás, no trabalho o dia inteiro e na pessoal também, então não posso deixar de concordar contigo aí, de ver teus filhos, de ver a Mari, ver como a vida de vocês encaixa, cara. Eu achei muito legal você tocar num ponto aqui, ainda referenciando a sua mãe, e depois a vida que você tem com a Mari, que é uma estrutura familiar onde isso foi acordado. Né? Então, eu acho que isso tira um peso do, mas você não fica em casa, mas eu trabalho demais para você ficar em casa, é isso mesmo? De vez em quando tem esse atrito, não tem, não vamos entrar muito no detalhe, mas, cara, quando é acordado, o jogo flui bem. Flui. Eu falo sempre, até agora, quem trabalhou muito mais foi ela. Exato. Porque, cara, a responsabilidade maior da nossa vida, que é formar, educar e conduzir, filho, família, casa, trabalho da peste que poucas pessoas conseguiriam dar conta mesmo. E, cara, ainda tem um marido que, porra, não sou fácil, e cobre, exige, e faz tudo isso com harmonia, com leveza, com amor. Trabalha muito mais do que eu. Nessa competição de quem trabalha mais, eu vou perder sempre. Sensacional. E o acordo, ele é com base em desejo, em realização. Então, eu posso dizer que nós somos um casal realizado. Ela declara ser realizada fazendo isso, que durante... Não sei, tô ruim de conta agora, mas casamos em 2008. São então, 18 anos. 18? Olha só, já tem um tempinho, caramba. 17 anos, vai fazer 18 agora. Vai fazer 18 agora. E eu sou extremamente realizado. Então, um casal realizado, um casal feliz. Tem gente que fala assim, mas vocês brigam? Não. Porque não tem por que brigar se o negócio tá gostoso, não é ficar criando moda aí. A gente se respeita, se ama, se completa, se ajuda. E é isso, cara. Eu acho que eu ouvi da minha mãe foi uma mulher incrível, incrível. Ela falou muito pra nós, né? Casamento é isso, é se doar, é fazer, é ajudar, é completar. Então, porra, eu cresci ouvindo isso. Sensacional. A produção tá mandando um coraçãozinho aqui, você não viu, mas a produção mandou um coraçãozinho aqui. Sensacional. E, cara, o resultado não pode ser diferente, né? Você já citou aqui, você sabe da paixão que eu tenho pelas tuas crianças aí, elas crescem vendo um ambiente desse, um ambiente que um leva o outro para frente, crescem vendo o respeito, crescem vendo o amor, crescem vendo o trabalho duro, crescem vendo que nada na vida vem de graça, mas com dedicação, com amor, com carinho, a gente constrói o que a gente precisa construir para levar uma vida feliz, e aí com isso a gente tem, vocês têm, eu tenho muito orgulho de participar disso, tenho duas crianças que são incríveis, que são super carinhosas, que respeitam todo mundo, que tratam todo mundo como se fossem da própria família. Cara, muito legal ver essa história. Você sabe que já te dei os parabéns por isso várias vezes e não podia deixar de dar aqui ao vivo para quem tá por aqui. Um dia os dois vão estar um pouquinho maiores, nós vamos trazer eles aqui pra galera conhecer. Vamos. Manu tá quase lá. Tá quase lá. Daqui a pouco já tá na hora dela vir fazer um trabalho de férias aqui com a gente. Vai vir, esse ano. Um mesinho trabalhando aqui com a gente. Eu falei pra cá, beleza, esse ano você trabalha. Muito bem, muito bem. Legal começar assim. E vamos fazer uma virada de chave agora, né? Então aí você, cara, já empreendeu algumas vezes na vida, né? Continua empreendendo, estamos nesse momento gerando um novo filho, um novo empreendimento gigante aí. E queria te perguntar o seguinte, muitas pessoas não sabem que antes de empreender, você teve uma carreira
vou chamar aqui CLT, digamos assim, né? Promissora, né? Muito promissora, né? Cara, conta um pouquinho dessa passagem e a partir dessa passagem, o que te levou a empreender? Ah, que legal, cara. Olha, eu comecei muito precoce, né? Eu comecei a trabalhar mesmo, gerar dinheiro com o meu trabalho criança. Eu tinha 13 anos de idade, dava aula de informática, montava e desmontava o computador, formatava o computador, era coisa de informática, eu adorava aquilo lá. E aí, pulando essa parte, fui para fazer o colegial técnico, estudei numa escola integral, das 7 da manhã às 5h30 da tarde, 5h27, tocava olha como que marca, né? Uma escola de freira, em Campinas, que para mim foi a maior base de educação que eu tive na vida. Eu tive essa oportunidade também, é incrível, né? Eu fiz curso da Singularity, eu fiz curso na Getúlio Vargas, eu fui para os Estados Unidos, enfim. A melhor base de educação da vida foi o Colégio Sagrado Coração de Jesus em Campinas. E eu estudei no mesmo colégio em Belo Horizonte. Caraca, Sagrado Coração de Jesus em Belo Horizonte. Sensacional, não sabia. Aí trabalhei, tive que fazer estágio, inclusive, no projeto de tecnologia, consegui fazer dinheiro com aquilo. E quando saí de lá, tive uma passagem muito curta em uma construtora, porque é interessante, né, essa passagem. Meu pai, ele teve uma carreira muito legal. Ele entrou como assistente administrativo de uma construtora que na época, na década de 90, em Campinas, foi a grande referência de construção civil no Brasil, a Lix da Cunha. Uma gigante. Gigantesca. Ele chegou a diretor estatutário, comandando lá em recursos humanos 11 mil funcionários. Baita jornada. Me lembro desse número que ele falou, acho que eram mais de 27 diretores na empresa. Caramba. Era uma baita da empresa. Quanto tempo ele ficou lá, você sabe? Tem esse número? Ele ficou lá uns 20 anos, 20 e pouquinhos. É difícil hoje em dia, né? Você ver uma história talvez dessa. Um pouco mais de 20 anos, assim. É difícil você ver hoje em dia alguém falar que, pô, estou há 20 anos na mesma empresa. É difícil, né? Outro dia eu gravei um react aqui falando de um... como é que era o nome dele? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ele fazendo contando a história dele de que ele hoje vive em Balneário Camboriú, saiu de uma empresa como diretor da empresa e tal, e aí o entrevistador pergunta para ele, mas quanto tempo você ficou lá? Ele, eu entrei como office boy, fiquei 47 anos na empresa. Eu falei, cara, eu bato palma. Sensacional. É uma história incrível. E mais um que deu resultado, né? Começou como auxiliar administrativo, saiu como diretor estatutário. Não, e a Lix foi muito importante na nossa vida, na nossa família. Proveu muita coisa, meu pai era incrível. Vou deixar até aqui esse agradecimento especial para Marisa e para o Edu. Olha a importância de uma empresa na vida das pessoas. Eu tenho a Marisa, um carinho que ela acha que nem sabe que eu tenho por ela, daquela época. Porque a Lix, meu pai foi muito responsável por isso, tinha uma cultura muito forte, era referência. Né? Para os mais velhos, eu nem sei como é que tá isso hoje, meu pai foi capa da Exame. Caraca. Questão de cultura, em construção civil, a empresa tinha uma gincana que parava a cidade, não era uma cidadezinha do interior, era Campinas. Tô enganado? Se tiver enganado, a produção vai cortar. Mas tem uma avenida em Campinas que chama... Tô certo, né? Cara, a Lix da Cunha, ela construiu a maior parte dos prédios no Cambuí. Ela construiu a Unicamp, ela fez a boa parte da Dom Pedro. Gigante, era gigante. Baita, na época era uma das maiores construtoras do Brasil, se bobear a maior. Então, assim, cara, foi muito legal. E aí, o que eu tentei fazer? Falei, pai, quero trabalhar. Desde novo, eu trabalhei com 13 anos de idade, quero trabalhar com você. Ele falou, de jeito nenhum. Comigo você não vai porque... Eu falei, não, pai, mas como assim? Pra ele seria fácil, né? Tenho certeza que a Marisa não ia se opor, nem o Edu. E numa empresa desse tamanho, daria tranquilamente para você trabalhar na mesma empresa sem trabalhar diretamente com ele, né? Para não ter o vício de relacionamento ali. E qual que foi o raciocínio dele? Ele falou, cara, lá você vai ser o filho do Maurício para sempre. Olha a cabeça dele. Sensacional. Ele falou, você quer trabalhar? Já estava começando a faculdade. Isso foi o primeiro mês de faculdade, eu já quero continuar trabalhando. Faculdade de? Administração de empresas. Boa. Aí ele falou assim, não, vou te ajudar. Aí ele pediu pro João Cimoso, dono da Basalto Estrutural. É uma outra história enorme, não vou contar aqui que eu vou me alongar na resposta. Mas, puta, história incrível, o cara que chegou a ser
é um termo forte, mas eu falo com carinho, peão de obra da Lix. E anos depois comprou as pedreiras que eram da Lix. Caraca. Assim, uma história incrível. E aí o João atendeu meu pai, porque tinha um carinho muito grande, as pessoas tinham muito carinho pelo meu pai. Trabalhei lá, mas eu trabalhei lá acho que 6 meses no máximo. Não era o que eu queria, não me realizei ali. E foi um aprendizado importante para mim. Porque um dia eu cheguei em casa, meu pai foi para mim um grande mentor. Ele falou, e aí, como é que tá? Eu falei, pai, putz, tá assim, tá assado. Ele falou, amanhã vai lá e pede demissão. Você não precisa. Agora eu entendo algumas decisões que ele toma. Eu falei, não, que eu tava meio assim, que você falou, não, tá de jeito nenhum. Aí ele me instruiu, vai lá, agradece seu chefe, pede licença pro Cimoso, agradece o Cimoso, pede demissão. Você não tá feliz nem um dia mais. Você tem a sorte de estar aqui, não precisa. Isso é uma sorte, porque tem muito pai de família que precisa, que vai engolir esse negócio e vai tentar, mas, cara, e Deus é tão maravilhoso. Aí eu pedi demissão e fui entrar no processo seletivo de algumas empresas que na época eram empresas desejadas, que são até hoje. Eu estava dentro da PUC Campinas, aí tinha DataSul, tinha Microsoft, tinha grandes empresas, IBM e a 3M. E aí, eu vou alongar essa resposta que eu acho que vai valer a pena. Fica tranquilo, vamos, e depois vamos, a galera vamos em frente, corta aí. Vamos em frente, vamos em frente. Cara, esse dia foi marcante, porque eu não tinha muito currículo. Aí eu imprimi e dei uma página no currículo. Eu falei, vou lá levar na 3M o currículo em papel. Fonte 26. Eu não esqueço disso, né, cara? Porque essas coisas marcam muito a nossa vida. Aí a 3M, a sede em Sumaré, peguei o carro, fui lá entregar, entrei, vim aqui entregar meu currículo, não, pode ir lá no RH, me indicaram o lugar, fui. Aí entreguei meu currículo. A mulher, enquanto falava comigo, se eu não me engano, eu não me esqueço o nome dela, Lucy. Olha a memória. Ela puxou uma gaveta, juro pra você, aquelas gavetas de arquivo. De arquivo metálico. A hora que eu vi, assim, que ela abriu o gavetão, assim, olhando pro meu currículo, tipo assim, onde que eu classifico pra enfiar o currículo? Aquelas pastas suspensas, né? Isso, exato. Aí eu falei, nossa, se entrar aí esse papel... Nunca mais. Não sai. Nunca mais. Aí ela, olhando pro currículo, olhando pro arquivo, aí ela olhou pro currículo e falou assim, você fez processamento de dados? Falei, fiz. Tá estudando administração? Falei, tô. Você se importa de esperar um pouquinho? Falei, não. O que é assustador, quem já passou por isso, naquela época a 3M tinha um processo seletivo que durava um mês. Era difícil. Era igual eu passar na faculdade de medicina, sei lá, era muito difícil. Aí eu falei, não. Fiquei ali. Aí daqui a pouco veio uma pessoa e me entrevistou. E eu muito inexperiente, mas eu entendi, tá acontecendo uma entrevista aqui. Essa pessoa saiu da sala, vou dar o nome aqui que eu lembro das pessoas, cara. Veio o Cangiani. Cangiani, cara. Todas essas pessoas foram tão importantes na minha vida. Aí veio o Cangiani. Saiu, ela falou assim, olha, você se importa de esperar mais um pouquinho? Tem uma pessoa que quer falar com você. Eu falei, não. Veio uma pessoa, Ademar Penha. Ele entrou... Produção, nós vamos precisar tentar achar todas essas pessoas para mandar o episódio para eles verem a referência aqui, porque nós estamos falando de quanto tempo atrás? Sem querer entregar a idade, nós estamos falando de quanto tempo atrás? Isso foi... Eu tinha 18 anos de idade. Então, olha aí. 2008... Não, 2008. 1998. Cara, estamos falando de 27 anos atrás, ele tá lembrando nome e sobrenome de todas as pessoas. Merece a gente procurar e tentar mandar o episódio, eles vão gostar com certeza de assistir. São pessoas que mudaram a minha vida. Então a Ademar Penha falando inglês comigo. E eu sempre fui nerd, eu falava inglês, mas bem pra caramba. Eu comecei a falar inglês com ele e parou de falar. Ele falou, não, pô, você fala mais inglês que eu. Aí o papo com o Ademar foi muito bom. Aí veio a Lucy de novo e falou, Igor, desculpa, vou ter que te fazer um pedido. Você pode almoçar com a gente?
que eu tenho mais uma pessoa para falar com você. Indo buscar uma vaga de emprego, te chamam para almoçar, tá ótimo, né? Aí eu falei, não, vamos almoçar. Podemos até jantar. Aí eu fui almoçar. Depois do almoço, vem falar comigo Claudinei Bittencourt Ribeiro. Ô, louco. Eu lembro do e-mail dele, cbribeiro@mmm.com. Ô, louco. Aí o Claudinei me entrevistou no final, ele foi muito técnico, ele queria saber de mim a parte do processamento de dados. Terminou aqui aquela... A Lucy veio e falou, Igor, muito obrigado. Quero te Pode ir embora agora? Pode ir embora. Eu fiquei sem entender. Eu falei, tá, mas e agora? Ela falou, não, é isso, a gente te liga, qualquer coisa. Eu falei, pô, fiz uma cagada. Alguma coisa deu errado aqui. Aí fui embora. Cris, eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Da 3M, isso foi umas 4 horas da tarde. Da 3M até minha casa, com trânsito, dava, sei lá, uns 40 minutos, 1 hora quase. Morava com teus pais ainda? Morava com meus pais. Quando eu entrei em casa, meu pai estava chegando do trabalho. Aí tocou o telefone, tinha uma área de churrasqueira, eu atendi o telefone na churrasqueira. Oi, alô? Olha, aqui é da A3M, eu queria falar com o Igor. Eu falei, sou eu mesmo, pois não. Não, tô te ligando para dizer que você passou no processo seletivo. Caraca. Você pode vir aqui buscar amanhã as instruções para fazer exame médico. Eu falei, hã? Não, você não tá no processo seletivo? Eu falei, tô. Eu fui levar meu currículo, pô. Aí desliguei e falei, pai. Eu falei, nossa, estranho, né? Porque a 3M tem um processo... Mas vai lá. Aí fui, peguei exatamente assim. Peguei as coisas para fazer exame, segui o processo todo. E isso é uma coisa que também me marcou muito. Depois eu conto mais as pessoas que tiveram no episódio aí. Aí eu fui, fiz tudo, passei no processo ali que não foi processo seletivo. Aí eu vou contar lá na frente o que é relevante na que estava na minha cabeça. Falei assim, comecei a trabalhar. Cheguei primeiro dia, novão de tudo ali, né, de empresa, de idade, e eu tudo meio perdido. O que eu faço, com quem eu falo, cumprimento, não cumprimento. Não, e pior, sentei lá e falei assim, ó, tá tudo legal e tal, e fui, quem que vai ser meu chefe, aquele ali que vai ser seu chefe. Aí descobri que o Ademar Penha era o gerente, Tá. o Cangiani era o supervisor, e o Claudinei ia trabalhar direto comigo, me transferindo coisas, me ensinando algumas coisas. Foi um grande mestre que eu tive, um grande professor. Os três. O Ademar tinha como pai, assim, um cara incrível. O Cangiani, puta que pariu, um mentor. Aí eu falei assim, ó, desculpa, vou fazer uma pergunta. Quanto eu vou ganhar? Porque o processo... Olha a meleca de furar o processo. Eu fico imaginando a pessoa da RH, né? Porque ferrou pra eu saber quanto eu ia ganhar. Como assim? Não, e que aconteceu assim, eu não sei. Falei, puta, é você o cara de processamento de dados, né? Não, vem cá, desculpa. Aí me disseram, mas você não estava preocupado com o salário. E assim foi a minha entrada. Que legal. Né? E a minha carreira lá foi incrível, porque desde o primeiro momento, eu tinha aquilo como se fosse meu. Ele perguntou assim, não, o que você vai ser? Eu falei, não, eu vou ser presidente da 3M. Que loucura. Desde o começo. Eu tinha aquilo com tesão tão grande, eu tenho um carinho tão grande. A 3M foi a grande escola da minha vida. Que demais. Aí depois eu conto da história, se você quiser saber. Uma parte eu já sei, mas nós vamos chegar lá. Foi assim que eu entrei. Mas vamos lá. Você já tinha empreendido numa versão, digamos, mais amadora, vamos chamar assim, né? Dando os primeiros passos, dando aula e tal, talvez ainda sem muita noção de que isso era um empreendimento, eu arrisco a dizer, e aí você cai dentro de um mundo empresarial que tem a sua dureza, que tem a sua estrutura, que tem o seu jeito de falar, de se comunicar, tem a sua hierarquia, tem a sua política interna, o que você pode, o que você não pode. E eu sei que você tem uns episódios interessantes para contar aí sobre esse período. E eu quero explorar um pouquinho isso. Estou fugindo um pouquinho do meu roteiro aqui, eu quero explorar um pouquinho isso. Conta para mim, cara, assim, passagens marcantes que você viveu ali dentro da 3M e que te ensinaram
como uma empresa robusta, a gente aqui que gosta muito da literatura do empresas feitas para durar, né? Como uma empresa feita para durar trabalha e como como um profissional deve se comportar do ponto de vista profissional. Eu sei que você tem algumas passagens para contar e eu vou deixar você escolher qual você quiser aí. Algumas coisas. Cara, olha, enquanto você falava, eu não consigo deixar de pensar na liderança. Foi fundamental. O bom líder na história de um colaborador muda tudo. Muda a vida. Muda a vida. E o que eu vou contar tem muito do respaldo de um cara que acreditou em mim, que foi o Ademar Penha. Eu fui contratado num cargo ridículo que me deram o nome lá. Era em inglês ainda, era eliminador de atividades que não agregam valor. Nossa Senhora! Non-adding value activities eliminator. Falei, tá, legal, né? No começo eu achei legal. Aí você vai falar com alguém e já acha que você vai eliminar ele, né? Cara, parecia barata fugindo do inseticida. Não, tá chegando um cara na reunião aí que elimina atividades que não agregam valor. Comigo não vai ser essa porra. Fala com você aí. Comigo não vai ser. Não tem nenhuma atividade aqui que todas as minhas atividades agregam valor. Aí eu entendi isso rápido, cocei a cabeça e falei, chefe, esse nome que vocês deram aí, ninguém quer falar comigo. Ele deu risada e falou, pô, pior que é. Vamos dar um nome diferente pra esse cargo. Qualquer nome. E a missão era o seguinte, a 3M tinha feito um investimento enorme num ERP que nem sei se existe mais, se chamava BPix. Era um software americano, concorria com o SAP na época. Eles fizeram um investimento milionário na manufatura, na gestão, mas não tinha um módulo de BI. Tá. Não tinha um módulo de gestão da informação. Para tomada de decisão era um parto. E eles me contrataram para usar o conhecimento que eu tinha de desenvolvimento de software dentro do Excel e do Access, porque o Claudinei era um cara muito para frente, ele estava desenvolvendo algumas aplicações para acessar o dado, ó, o que a gente está fazendo hoje, hein? Há 27 anos atrás, acessar o dado do BPix, jogar em tempo real num data lake e criar as views com tabela dinâmica, gráfico dentro do Excel em tempo real. Sensacional. Cara, 27 Há anos 27 anos atrás. O Claudinei era um gênio. Aí eu falei, pô, animal. Então esse era o grande trabalho, por isso que eu consegui a vaga. Tá. Aí eu falei, pô, legal, eu vou começar a fazer isso. Só que esse negócio tinha um conflito enorme com a galera de TI. Imagina só, a galera de TI, que é dona do brinquedo, tem um moleque de 18 anos de idade querendo acesso aos dados, banco de dados, para poder fazer essa brincadeira. E no meio dessa, né, uma parte da resposta aí, o que eu aprendi, né, no meio dessa coisa, por que a liderança é importante? Primeiro, que eu era muito empolgado. Sabe a pessoa muito empolgada? E quando a empolgação ela não tem medida, eu aprendi muito isso com o Ademar, né, comedidamente, com medida, vira arrogância. Então eu chegava na reunião, querendo resolver as coisas, e eu tava na reunião, interrompi o diretor, tava falando, o gerente, eu era um bosta do estagiário. Aí o Ademar me chamava Igor. Então ele percebeu que não era má intenção, não era uma energia ruim. Era um alinhamento necessário para você entender o comportamento do mundo corporativo. Isso, porque eu não sabia, era um baita do mundo corporativo. Aí eu fui aprendendo isso. Então algumas pessoas, eu já conquistei a inimizade por isso. Falei, pô, esse moleque aí acabou de chegar, tá empolgado demais, fala demais. Sua petulância, às vezes. Petulância, exato. Me chamavam de arrogante, né? Você é muito arrogante. Aí eu fui aprendendo. Aí passei essa parte. E aí outras coisas que foram super legais, assim, comecei a buscar dado, até que o dia eu derrubei o servidor da empresa. E aí imagina que é uma multinacional. Eu achei que ele não ia contar essa não, viu? Ele tá abrindo o jogo aqui. Eu lembro da Lúcia, que era a chefona lá do TI. Ela era baixinha, mas ela veio espumando assim, ó. Ela falou, é hoje que eu consigo a demissão desse filho da mãe desse moleque. Aí ele entrou na sala do Ademar, fechou a porta, mas não, eu já sabia. Produção, a Lúcia não precisa procurar não, viu? Eu já sabia, eu tava quietinho assim, ó, tipo, vai dar merda.
Aí ela foi e falou com o Ademar falou assim, porra, você derrubou o servidor da empresa, parou a fábrica lá, não sei o que. Eu falei, não, já sei que eu fiz de errado, pode deixar que não vai acontecer de novo. Aí, sim, foram aprendizados daí e coisas interessantes. E teve muita aposta da liderança, porque olha que incrível. Uma empresa como a 3M, na governança, tem uma porrada de regra. Exemplo, sala. Sala era só para, eu vou chutar hoje, tá? Mas era mais ou menos assim. Tinha os níveis de cargo. Era só para acima de 15. Eu comecei como estágio. Não tinha nem nível. Nem nível. Eu tive uma carreira muito rápida, porque eu era ansioso demais. Eu trabalhava demais, era apaixonado por aquilo. E em 6 meses eu fui efetivado. Fui o estagiário mais novo da história da 3M a ser efetivado. Que legal. Porque a 3M só efetivava pessoas que estavam concluindo o curso. Eu não, estava no primeiro para o segundo ano. Fui efetivado. E depois eu tive 3 ou 4 promoções seguidas, assim, no próximos 2 anos. Aí, como eu trabalhava muito, o meu chefe falou assim, porra, vou isolar você aqui junto com o Claudinei numa sala. Me deram uma sala pro Claudinei. Cara, aquilo causou um rebuliço. Como assim esse moleque tá na sala? Aí, cenas do mundo da comédia corporativa, né, cara? A sala é o que muda o jogo de alguém na vida. Aí esse desktop era pra galera. Notebook era em parceria com a IBM. ThinkPad era só pra gerente. Me deram o notebook. Deram o notebook. Mas eu não tava nem aí pra isso. Não furaram o pneu do seu carro? Por que me deram o notebook? Me deram o notebook porque eu precisava, nessa altura da história, a gente, junto com o Claudinei, a gente criou uma área chamada Front User. A gente servia 300 pessoas dentro da empresa, com o paranauê todo de tecnologia que a gente criou. E, hora ou outra, eu tinha que ir na fábrica falar com o gerente, eu tinha que ir não sei aonde. E o último que era mobilidade. Eu não tava nem aí pra esse negócio, porque na minha cabeça eu ia ser presidente da 3M. Então eu falei, isso aqui é só, vambora. Tô que aqui, sensacional. Tamo no play aqui, brincando, vambora. E aí, me ajuda aí, porque eu tenho que chegar ali. Eu tava ali no tesão, do menino empolgado, que não precisava trabalhar. Olha que louco. Deus é maravilhoso que eu não precisava trabalhar. Eu podia só estudar. Mas eu trabalhava para um caramba. E aí, essas coisas eu fui entendendo de mais tarde, foram me forjando como profissional. Então teve esse episódio aí do roubar do computador, teve algumas conquistas muito importantes, nunca me esqueço disso. Alberto St. James era o diretor de manufatura da 3M. Eu me lembro das pessoas que elas marcaram a minha vida. O Drew Drake era o presidente da 3M. O St. James ligou no meu ramal. Você tem noção que é um diretor ligar no ramal do menino ali? Igor, por favor, sobe aqui na diretoria. Carlos falando. Preciso que você me mostre aqui o negócio. Eu, pois não, tô indo aí. Aí foi o meu chefe, falou, Carlos, que Carlos? Não, o St. James. Não, vai lá. Vai lá. Aí vou eu lá. Pois não, St. James. Aí ele tava com um negócio que eu criei na tela e começou a me fazer perguntas, só que não sobre o uso, sobre a interpretação. Opa, aí mudou o jogo. Uma aspas, como eu sempre fui muito apaixonado, o Ademar, que eu tinha como um pai, ele falou assim, Se você não contasse essa história, eu ia te provocar pra ela. Eu tava esperando ela sair, ela saiu. Bora, conta. O Ademar falou assim, tô vendo que você tá empolgado. Eu tô aqui pra aposentar. Chego cedo pra caramba. Você quer aprender mais rápido? Porque o dia a dia é essa pauleira aí. Se você quiser aprender mais rápido, chega mais cedo. Eu chego aqui 6h30, 7 horas. E só que na época a 3M tinha um transporte, era um ônibus. Me levava de Campinas até Sumaré. Famoso fretado. Fretadão. Eu falei, sério? Posso vir mais cedo para aprender? Pode. Comprei um caderno, chegava às 7 horas da manhã, todo dia. Tava o Aldemar lá, eu lembro até hoje, o conceito de throughput, scrap, matéria-prima nacional importada, embalagem, olha como... Marca, é para sempre. A estrutura de como é que calcula o custo do processo produtivo, desde o item, do primeiro processo até o último, acumulando tudo aquilo em camada.
Foi um mestre. Eu carrego até hoje isso, 27 anos depois. Então, nesse momento, eu achei que eu soubesse alguma coisa. Volta lá pro seu Gênesis, ele começou a perguntar, eu comecei a tentar responder. Cara, eu comecei a tentar responder. Na primeira tentativa de resposta, ele me interrompeu. Eu falei assim, não, para aí. Já vi que você não sabe nada do que você tá falando, pode voltar pra sua sala. Eu falei, baixa a cabeça. Eu pensei, agora eu vou ser demitido, né? Subi aqui, o cara me perguntou um negócio, eu não soube responder, e me cortou. Cara, quando eu desci, o Ademar tava no telefone. Com quem? Eu nem voltei pra minha sala. Eu fui pra sala do Ademar e falei, Ademar, deu ruim aí. Eu cheguei lá, pensei que ele ia perguntar como é que fazia pra usar o negócio, ele me perguntou do indicador, eu fui tentar explicar. Deu ruim. Ele falou, não, deixa comigo, já conversei com ele. Falei, cara, mas isso não pode acontecer de novo. Eu preciso ficar bom nesse negócio. Ele falou, não, você vai chegar lá. Continuei estudando. 6 meses depois, eu entrei na sala do São Gênesis, ele falou assim, Silvia! Ó, lembro o nome da secretária dele. Era uma mulher loira, bonita, uma senhora elegante. Aí eu fui lá, expliquei pra ele tudo, tive um momento, ele falou assim, Silvia! Isso aqui é que é homem pra casar com as suas filhas, ó. Eu falei, porra, consegui aprender. Foi aprovado. É. Daí a gente cruzar em Ubatuba, ele me chamava pra comer churrasco na casa dele. E aquilo era a minha Disney. Era uma diversão. Sensacional. Tem muitos episódios. Eu ficaria aqui horas falando. Demais, bom demais. E eu ficaria horas ouvindo. Uma parte deles eu conheço e acho demais. Cara, eu reforcei aqui o episódio do Ademar, porque você já me contou ele e puta, eu acho que tem tantos pontos de vista aí. Tem tantos pontos de vista. Tem um ponto de vista do garoto que tá querendo aprender e que, como todo garoto chega um momento que acha que pode falar num meio que ainda não domina, mas acha que já domina, porque tem toda a energia, vitalidade, dedicação, mas não tem a experiência e o repertório ainda. Exato. O tempo tem um papel importante nessa equação. E tem um episódio, tem o ponto de vista do líder, né, cara? Que papel importante, né? Quando eu ouço essa história e me vejo também na posição de líder, assim, cara, tem alguém na minha equipe que tá querendo aprender. O meu papel é entregar tudo que eu tenho para esse cara, para que ele possa ser melhor que eu, para que ele possa fazer isso melhor do que eu. Perfeito. É guiar, é orientar, é entregar todo o insumo que ele precisa para pegar essa energia que ele tem de sobra e arrebentar e fazer o negócio acontecer. Então, acho que esse é o legado. O legado não é o que você fez, é deixar as pessoas melhores do que você. Tá aí. Eu sei quem é o Ademar, agora o público sabe quem é o Ademar, porque isso ficou marcado na sua vida como um momento importante. E dividindo o dia a dia contigo aqui, eu vejo quantas vezes você repete isso com a galera que trabalha com você. Olha que como isso fica arraigado, né? Não é só um aprendizado, você não ganhou só o conhecimento, virou prática, faz parte do dia a dia, né? Quando o líder tem carinho pela liderança, tem um episódio, olha que incrível, eu carrego até hoje e já usei muito isso na minha vida empreendedora. Estava uma vez com o Cangiani. O Cangiani, ele era um mentor de muita gente, sábio. E eu estava na frente dele, nós estávamos naquele momento na minha mesa, se eu não me engano. Eu acho que era na minha mesa. Começou a tocar o telefone, tocava muito o telefone, porque era muita gente que a gente atendia com essas soluções. Ele percebeu minha aflição para atender o telefone. Ele parou e falou, você está querendo atender, né? Eu falei, não é. O telefone está tocando. Ele falou assim, vou te ensinar uma coisa. A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente. Sensacional. Quem está te ligando nem sabe se você está na mesa. Eu tô aqui. Nunca mais eu me incomodei com o telefone tocando quando alguém está na minha frente. Sensacional. E você vê, né, como isso é simples e profundo. É simples e importante. Às vezes você está numa reunião com uma pessoa, seja no online, seja no presencial, e a pessoa está ali dividindo a atenção com você e olhando o WhatsApp. E putz,
Cara, para mim é difícil, assim, é difícil eu conseguir conviver e lidar com isso. Dá vontade de falar assim, para aí, presta atenção aqui, me dá 5 minutos de atenção. Nós estamos aqui numa reunião, foi agendada, você vê como isso é simples, mas importante. Então, Bom demais! Eu vou deixar uma menção aqui para fechar o trio, né, do Claudinei que eu citei. Uma coisa que hoje é atribuído, obviamente, aí ao Érico Rocha, com muito mérito, fala o que ele quer ouvir, entrega o que ele precisa. Eu aprendi isso na prática com o Claudinei, e nunca me esqueço. A gente ia pra reunião, a pessoa falava, ele anotava, aí a gente voltava pra, vamos realizar? Aí o caminho queria, ele falou assim, mas Ney, isso aí não é exatamente, ele falou, cara, aquilo é que ele quer, isso é que ele precisa. Sensacional. Isso tem muito, cara. Isso é a base do desenvolvimento, da teoria de desenvolvimento de produto, né? Exato. Ele não sabe, a gente sabe. Vamos entregar que ele vai ficar feliz, você vai ver. Aí lá o cara, pô, nem lembrava o que ele tinha falado. E aliás, se eu puxar um pouquinho mais, né, cara, isso é a base da teoria da administração com Ford, né? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam dizer que queriam cavalos mais rápidos, né? E não um carro. É a base da teoria da administração. Muito bem, muito bem. Vamos avançar, vamos dar mais um passinho. Se pudesse, a gente ficava falando da 3M aqui um tempão. Boa. Mas vamos mudar um pouquinho, cara. Passa um pouco mais o tempo e, de repente, você, cara, teve contato com o presidente, com controladoria, derrubou servidor, fez tudo o que você acabou de contar. Tinha o sonho de ser, aliás, tinha a clareza de que seria, mais do que o sonho, tinha a clareza de que seria o presidente da 3M. E de repente você muda de vida e vai empreender de novo. Qual foi a chave? Qual foi o clique que te deu para fazer essa virada? Cara, é muito legal porque a decisão foi lá dentro, né? Na época, o Jack Welch estava saindo da GE e ele formava ali na disputa pela presidência da GE algumas pessoas. Ele escolheu para assumir a presidência, e outros executivos que não ganharam foram para outras, como CEOs de outras corporações. Um deles foi o Jim McNerney, que virou presidente da 3M. Tá. E ele trouxe na bolsa o Six Sigma. E eu, nessa altura, estava super bem lá, fui convidado como primeira turma formada em Six Sigma dentro da 3M. E eu trabalhava em controladoria, então eu fui dentro de controladoria como a pessoa que ia fazer a validação dentro de projeto Six Sigma, tem uma parte de viabilidade de projeto e depois acompanhamento de resultado. Uhum. Esse negócio vai dar quanto de resultado? Nós vamos fazer um projeto Six Sigma aqui que vai dar $1 milhão de resultado. Eu calculava essas coisas. Tá. Então, nesse momento, como todo nerd, eu comecei a estudar. Nos estudos, eu encontrei uma cidade nos Estados Unidos, Fort Wayne, Indiana, que estava implementando Six Sigma no governo. Caraca. Eu falei, cara, eu fui estudar, vi que tinha uma sede da GE lá, então tinha uma explicação, e descobri quem estava comandando o projeto, Roger Hurt. Todas as pessoas que marcam a nossa vida, a gente não esquece o nome. E o Roger, eu escrevi para ele sem pretensão de resposta. Falei, tudo bem, eu sou um funcionário da 3M do Brasil, estou aqui estudando Six Sigma, assim assado. Ele era da 3M? Não. Ele era, naquela altura, ele era funcionário da prefeitura. Ah, beleza. De Fort Wayne, nos Estados Unidos. E eu achei aquilo, eu falei, cara, tá implementando Six Sigma no governo. E eu já entendia muito do Six Sigma, ali muito, né? Quem sou eu para entender muito, mas já entendia bem do Six Sigma. Eu falei, cara, que negócio brilhante. Eu falei, cara, eu achei interessante. Você pode compartilhar, porque no Six Sigma os projetos eles são meio catalogados de uma forma padronizada. Você pode compartilhar aí os projetos? Ele me respondeu assim no mesmo dia. Caraca. Nossa, que legal, uma mensagem do Brasil e tal, vai ser um prazer, inclusive. Vai ter um evento aqui, era, sei lá, 6 meses depois, se você quiser vir como convidado nosso. Eu falei, nossa, ali eu tive um chamado. Qual foi meu chamado? Eu falei, cara, isso aqui é tão brilhante, eu vou trabalhar para implementar Six Sigma no governo brasileiro. Ui! Esse foi meu chamado. Aí fiquei com aquilo na cabeça.
Ali que eu fui picado por esse mosquitinho do empreendedorismo. Cheguei em casa, meu pai, meu grande mentor, eu falei, pai, meu pai não entendia nada de Seis Sigma. Eu falei, tá acontecendo isso, descobri um projeto assim assado, o cara vai estar me mandando já umas informações, eu tô com tesão de ajudar o Brasil. Vou ajudar através de prefeituras, do governo, nós vamos implementar Seis Sigma para resolver os problemas com Seis Sigma no Brasil. Sonho de menino, né? Vou mudar o mundo agora. 20 anos de idade, né? E falei, filho, legal isso aí. Olha o papel do pai nessa hora. Eu preciso mostrar para ele que é difícil, mas também não quero desmotivar. Por sorte, o azar, ele falou assim, eu tenho relacionamento com o prefeito. Você tá falando de governo? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um jantar com esse prefeito. Você vai lá, conta essa história que você contou para mim, para ele. É o MVP, né? A validação. Hoje eu ensino os clientes a fazer isso. Valida essa história aí. Ele vai falar assim, a loucura. Eu falei, pô, legal, pai, marca o jantar aí. Fui pro prefeito Edson Moura, na época, prefeito de Paulínia. E o Edson aí, quem conhece, vai pesquisar, vai ver que é um cara visionário pra cacete. Alguns chamam de megalomaníaco, eu digo que não. É um gênio, apaixonado pela gestão pública, fez coisas incríveis. Ele projetou Paulínia para ser do tamanho que ela precisa ser hoje, 20 anos atrás. Então, um gênio. E Paulínia é uma das cidades com o maior PIB do Brasil, né? Na época era número 1 ou 2. PIB per capita, né? Per capita gigantesco. Fui para esse jantar, o Edson falou assim, amanhã, começa amanhã. Eu falei, porra, acertei! Aí eu saí empolgadíssimo, jantar japonês, me lembro do restaurante que a gente foi, saí empolgadíssimo, falei, cara, meu pai falou, porra, que legal, negócio aí, parece que é interessante mesmo e tal. E meu pai tinha uma coisa incrível, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu fui criado assim, ele chutava a bola lá na frente, depois ele ia buscar. Eu falei, pai, ele falou, bora, pede a missão. Cara, deu uma carreira. E como é que foi essa da demissão? Me conta isso aí. Pô, eu nunca me esqueço, Márcio Gorino, pô, Márcio Gorino, Márcio era outro. Eu amava essas pessoas e amava. A produção vai ter trabalho, hein? Tem gente pra procurar na internet aí. Márcio Gorino. O Márcio, eu nunca me esqueço, o Márcio na época já era diretor financeiro da 3M. Aí cheguei lá pra pedir demissão. Entrei na sala dele, falei, ô Márcio, dá licença, ô Igor, vem cá, não sei o quê. Eu tinha acabado de fazer um trabalho com o Victor Robredo, que era o diretor América Latina Latam de finanças, apresentando umas coisas e tal, querendo ir para os Estados Unidos e tal, meu chefe me segurando, filho da puta, aí fiquei com raiva. É verdade, você teve uma proposta para ir definitivamente para os Estados Unidos, né? O Victor falou, não vem, o Ademar falou, não vai, que você vai ficar aqui, que nós estamos... Aí o Ademar, eu boto aí, no carinha de raiva do Ademar, e fico puto com ele. Aí eu falei, Márcio, poxa, vim aqui, cara, queria te agradecer, vou pedir demissão. Ele falou, hã? Imagina um cara achando que você estava entrando para contar um projeto novo. Cara, nós vamos fazer um projeto, vamos dominar o mundo, você pede demissão. E você tá louco? Como assim? Nós estamos preparando você para ser diretor dessa empresa, cara. Eu falei, não, cara, eu sei, eu reconheço tudo, vocês, cara, minha vida é essa empresa, mas eu recebi um chamado. Aí ele respirou e falou assim, porra, então ouça o seu chamado e segue a sua vida. Caraca. Porra, foi profundo muito legal, isso, hein? muito, cara, muito legal. O Márcio Gorino, eu me lembro do dia que eu encontrei com ele na feira do Cambuí. Eu tinha amor pelos caras. Era coisa de pele, não era superficial. Aí eu fui pedir demissão e estruturei a empresa para começar a entregar serviços de implementação de Seis Sigma em prefeitura, cara. Uma cagada que eu fiz na vida, mas foi por aí que eu comecei. Que demais, cara, que demais. Coragem, né? Coragem. E talvez alguém assista e fale assim, puxa, mas é fácil, ele mesmo falou no episódio aí que ele nem precisava trabalhar e tal. Mas é fácil quando você não tá vestindo o sapato do outro, né? Porque, cara... Carreira
meteórica, possibilidade de mudar para os Estados Unidos, de ser diretor de uma empresa do tamaninho de uma 3M. E aí, cara, não, vou largar tudo isso para implementar Six Sigma em prefeitura num país, cara, ainda mais naquela época, né? Subdesenvolvido, querendo começar a ser alguém no mundo, cara, espetáculo, espetáculo. Mas vamos lá, você falou aí, deixou uma brechinha aí de que, cara, a maior cagada que eu fiz na vida, meu próximo papo vem aí. Veio o empreendedorismo, daqui a pouco nós vamos chegar em Templo, vamos chegar em Evoluto, mas vamos acelerar esse processo e vamos chegar até hoje. Estamos aqui gravando o episódio em julho de 2025. Momento mais difícil da tua trajetória. Nossa, ou mais? Nem ou mais. Ou mais. Tiveram... Acho que é difícil pensar no mais. Tiveram alguns momentos bem complexos. Mas eu acho que o mais difícil de todos foi quando eu tive que tomar a decisão de endividar a empresa para não quebrar. Tecnicamente estava quebrado. Caraca. Tecnicamente estava quebrado. Aí eu falei, agora eu preciso de um balão de oxigênio. Aquele ali foi porque eu ainda era muito jovem e eu precisei, na época, de 2 milhões de reais. E aí vem a base, né, de criação. Onde é que eu assino? Né? E foi muito assim. Tá, fiz a conta, vi, falei, puta que pariu. Tentando resolver, a água subiu a um ponto, falta de conhecimento de algumas coisas, falta de habilidade em outras. Eu falei, não, tecnicamente se não fizer nada eu quebrei. Então não vou quebrar. Vamos sair dessa bagaça aqui. Preciso de um balão. Joga a bola um pouco mais na frente. Preciso de um balão de oxigênio. Vou jogar a bola lá na frente. E eu fiz duas coisas muito aconselhadas ali na época, tecnicamente falando. Eu financiei uma parte com imposto. Então pedalei imposto. Isso é uma coisa que pode ser feita no Brasil. Você não paga o imposto, depois você paga multa e entra no refis e financia no governo o imposto que você tem que pagar. Então foi uma decisão, eu falei, legal, uma parte do dinheiro está aqui, eu pagava muito imposto, nós brasileiros, nosso saudoso presidente acha que a gente paga pouco, né? Mas a gente que empreende... Inclusive estamos nessa discussão aí agora, né? Mais alguns impostos para chegarem aí. Hoje, pelo menos, você faturar pelo menos 10 milhões de reais, uns 2 milhões aí vai fácil de imposto. Então eu falei, legal, esse é um dinheiro aqui que vai parar de sair, um dia eu pago, e o outro não foi suficiente, precisava de dinheiro novo dentro de casa, foi com o banco. E na época, nós somos uma empresa de serviço, não tinha ativo. Qual que é o ativo de uma empresa de serviço? Mesa, cadeira, computador e gente. Não tem garantia. A garantia... Sou eu. É o famoso aval. Exato. A empresa tinha um giro bom, a gente cresceu muito rápido. Fui lá e assinei. Falei, não, bota aí meu nome aí, deixa que eu assine o seu bagaço. E contraí a dívida e começou todo um processo ali de recuperar o fôlego, conseguir passar isso, conseguir pagar esse negócio. Eu acho que essa foi uma das decisões mais difíceis, porque é uma decisão assim de ou vai ou vai. Talvez algumas pessoas pensem diferente, não, deixa aí, começa de novo. Eu falei, não vamos fazer esse negócio acontecer. Esse eu acho que foi um dos momentos complexos. Sensacional. O nosso presidente não vir atrás da gente. Pagou o imposto? Pago bonitinho, graças a Deus. Pode puxar as CNDs aí. Puxa as CNDs aí, estão todas em dia. Bom demais, bom demais. Cara, você já falou de uma grande virada de chave, do teu chamado, né? Vou implementar Six Sigma nas prefeituras, vou mudar o país ou vou fazer meu papel para mudar o país. Como é que essa história avançou? Vamos voltar nessa história aí. Hoje você está como CEO de 2 empresas, toca aí alguns milhares de reais de receita, alguns milhões de reais de receita no final do ano, muitos colaboradores, um grupo de famílias enorme que de alguma forma depende e recebe o transbordo das tuas empresas. Como é que foi essa trajetória, então, do empreender até aqui? Boa, legal. Vou cortar essa resposta sem pular as partes importantes.
acho que tem alguns marcos, né? Isso. Lá atrás, eu descobri muito rápido que o Seis Sigma era uma besteira para o governo. Porque imagina um método com base em amostra de dados e estatística para tomada de decisão no Estado, no governo. Porra. Vou pular as partes confidenciais aí, mas não deu certo. E importante citar um vereador da Câmara Municipal de Indaiatuba, Maurício Baroni, lá tentando vender, porque eu era o vendedor, você é o consultor, você é tudo, né? Na hora que começa a empreender, alô, você tá falando com o Igor. Pois não, eu quero falar do financeiro. Oi, pois não, aqui é o Igor. É isso. E o Maurício, o xará do meu pai aí, ele falou assim, cara, gostei desse negócio aí, mas não quero isso não. Eu tô querendo o tal da ISO 9001, conhece? Eu falei, ISO, conheço. ISO, inclusive, vem antes do Seis Sigma. Ele falou, pois é, gostei de você, gostei da tua empresa. Se você me ajudar com isso, tem interesse. Eu não tinha isso no portfólio. Aí fui atrás de algumas pessoas. Teve um outro cara que foi fundamental nessa história, Fábio Talasso. Fábio era consultor de ISO na época, recomendado por um sócio que eu tive, um grande amigo, João Tomazelli. E aí o Fábio falou, Fábio, tem um projeto aqui, cara, vamos fazer junto? Vambora. E ali começou uma grande história, porque nós implementamos a ISO 9001 na Câmara, certificamos a Câmara, e aquilo virou notícia, porque eram pouquíssimas. Salvo muito engano, só tinha a Câmara de Barueri certificada em ISO 9000. E a gente virou matéria de jornal. As empresas começaram a pedir, a gente viu o mercado, porque eu comecei empreendendo com o governo. A gente chegou a atender 100 e poucas prefeituras. Aí as empresas começaram a pedir, falei, pô, o mercado privado também quer esse negócio. Falei, vamos atender o mercado privado. A gente começou a atender empresas com implementação de sistema de gestão, até que em um determinado momento eu falei assim, pô, tá legal, a gente tá crescendo, mas eu tinha dois problemas. Perdia muita proposta. Tá. A gente tinha uma taxa de conversão ridícula, assim. E a minha vida tava ficando difícil. Eu falei, pô, cara, tá legal isso aqui. Eu não era casado na época. Eu fui casar em 2008 só. Eu não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Eu falei, cara, mas tá difícil, é muito tempo na rua, é estrada, eu não consigo ir pra academia, eu não consigo comer direito. Tem hora que o hotel é bom, tem hora que é mequetrefe. E eu tava ali na empresa que também dependia muito de mim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Comecei a pensar a minha decisão de demissão da 3M. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Em algum momento você chegou a pensar, putz, pensei algumas vezes. Falei, cara, eu tô aqui ralando. Porra, vamos, filha da mãe. Tava mais legal meus videogames lá, derrubando o servidor da 3M. Eu falei, porra, será que dá tempo de voltar? Eu mantive assim, muito tempo lá dentro da 3M, porque eu ia almoçar com os caras, eram meus amigos. Eu falei, cara, acho que eu fiz a coisa errada, Eu falei, ou eu mudo isso, que eu ainda sou jovem, ou eu volto. E tá tudo bem também, não tem compromisso com ele. Errar cedo tem correção. Exato. Eu falei, não, vou achar uma solução. Comecei muito espiritualizado, pedir a Deus, né? Cara, me ajuda a achar um caminho, Eu fui estudar modelos de consultoria, descobri outros 2 modelos de consultoria muito difundidos. Um americano, que era um Faça Você Mesmo. Eu nunca me esqueço o nome da empresa, também The 9000 Store, existe até hoje. Eles pegaram toda a consultoria e encapsularam num CD na época. Você comprava o CD, era o CDzão, e vinha tudo bonitinho. Falei, nossa, tá aqui o negócio. Descobri um outro método que o Sebrae inverteu a lógica. Ao invés de mandar o consultor para a empresa, ele mandava as empresas para um hotel, o consultor difundia o conhecimento, fazia ISO. O nome do programa, Rumo a ISO 9001, do Sebrae. Tudo. Eu participei do programa, comprei o CD. Aí eu falei, puta merda, isso daqui vai durar pouco, porque o empresário é pequeno e não consegue ficar longe da empresa. Esse outro aqui não vai nem decolar no Brasil, porque aqui, pro nego ler um livro, é um calhamaço de coisa. E eu, no desespero já ali, um dia acordei com um insight. Foi um outro chamado. Tem engenho dessa expressão, hoje aprendi com a minha sócia, a Ana Carolina Xavier. O download, né? Eu recebi o download de Deus assim, falei, toma aqui, menino.
Por isso que a intuição, né, o intuir, estar atento com a mensagem que está ao seu redor. Só que as distrações, elas deixam você surdo para ouvir a sua intuição. E ainda hoje a gente falou disso, né? Hoje a gente falou disso. Aí eu vi, acordei, falei, nossa, eu sei o que eu vou fazer. Cris, me arrepia todo. Eu sentei aquele dia, Gisele Cunha, foi secretária do meu pai na Lix da Cunha, depois foi me secretariou junto com meu pai, enquanto a gente trabalhou junto um tempo. Eu falei, Gi, morri pra todo mundo, preciso escrever tudo que eu recebi de download aqui. Ela falou, depois você me conta isso daí. Escrevi tudo. E nesse download nasceu o que nos trouxe até aqui. Né, que foi a maior revolução no mercado de consultoria, onde a gente conseguiu criar um método e desenvolver uma tecnologia para entregar exatamente o que a gente fazia presencialmente à distância. Caraca, isso em... Eu comecei a escrever em 2007. Nossa senhora, tem quase 20 anos. 2007. Um pouquinho antes de eu casar, quando eu conheci a Mari. A Mari foi um momento energético importante na vida ali. Eu acho que foi Deus, mas falou assim, filho, você vai casar, toma essa meleca aqui, para de viajar, agora você vai fazer um dinheirinho bom aí, fica tranquilo. Tá, e aí, cara, você recebeu o download e vamos lá, tem uma diferença entre receber um download e fazer o download acontecer de verdade, né? Porque abriu o arquivo. Tem algumas máximas sobre ideias, né? O Thales Gomes, por exemplo, fala que ideia, 10 centavos você leva o balde, né? Ideia, acho que é uma frase que eu já ouvi você falar, se não me engano, do teu próprio pai, ideia não tem destino, tem... Não tem dono, tem destino. Não tem dono, tem destino, exatamente. E aí, cara, beleza, você foi lá, escreveu tudo, mas escrever não faz o negócio acontecer. O que nasceu daí? Cara, muito legal, né? Ai, a vida é maravilhosa, eu só agradeço. Eu escrevi tudo, chamei na época, nós éramos em 4 sócios. Eu, o Rodrigo, meu pai e o Eni Minicucci. Rodrigo, teu irmão. Meu irmão. Meu pai era meu sócio numa empresa que a gente tinha um grupo, com algumas empresas no grupo, e ele cuidava dessa outra empresa, Actuali. Aí eu reuni os caras e falei assim, ó, tive essa ideia aqui. Contei e li pra eles o texto. Eu tenho que achar esse texto escrito até hoje. Aí eu li pra eles o texto e falei assim, pô, legal pra caramba, parece que vai dar certo isso daí, a ideia é interessante. Quanto precisa? Eu falei, acho que uns 50 mil. Nós vamos desenvolver um software que vai ajudar a trocar a presença pela disponibilidade. O nosso cliente vai consumir a consultoria passo a passo. Sempre que ele tiver qualquer tipo de dúvida, ele vai poder falar com a gente em tempo real. A gente não vai mais vender hora, a gente vai vender o projeto. É um negócio revolucionário. Em vez de proteger o conhecimento, a gente vai ensinar o pulo do gato, vamos transferir tudo pro cara. E esse negócio vai dar muito certo, a gente vai conseguir vender mais barato, vai conseguir ter mais tempo e um negócio escalável. Pode deixar claro para quem está assistindo aqui, vai consumir numa plataforma, exatamente, num software, em 2007. 2007. Foi isso. Aí, através do João Tomazelli, também, meu ex-sócio de amigo, eu conheci o Rodrigo Cascão Araújo, que era o dono de uma software house. Eu liguei pro Cascão, eu falei, Cascão, tô precisando de um software. Que legal, eu sou software house, diga aí. Eu contei pra ele, ele falou, cara, animal, quanto eu gasto aí? Acho que gasto uns 50 mil. A long story short, a gente gastou acho que uns 120, na época era dinheiro pra cacete. Porra. E demorou 2 anos. Nossa Senhora. Para fazer o negócio todo. Faz todo sentido, né? Porque naquela época você desenvolveu um negócio assim que não existia, né? 2 anos. A gente começou a desenvolver em 2008, ficou pronto, não ficou pronto. Não ficou pronto. Não ficou pronto. Dia 2 de fevereiro de 2010, nós lançamos essa solução. Cheio de bug. A primeira tentativa de uso, crashou o negócio, deu pau, tela branca, não funcionou. Foi assim. Falei, vai pro ar essa merda. Era tipo 00:30. E a gente botou o negócio no ar e ali começou uma grande jornada. Sem conhecimento de marketing, sem conhecimento de escala, sem conhecimento de nada. Muito Deus, muita intuição, muita vontade, muito tesão, muito skin in the game. E a gente usava as armas que a gente tinha na época. Falei, tá, agora vamos divulgar isso. Como que a gente vai divulgar isso?
faz um anúncio no Correio Popular, que era o jornal de Campinas. Olha isso. Tem um download, um chamado, desenvolve um software, anuncia no jornal. Faz um anúncio aí. Ai, cara, eu tava buscando conhecimento, mas precisava fazer acontecer. A conta tava ficando cara, né? Aí faz o anúncio no Correio Popular. Enquanto o anúncio saía, eu conheci um cara incrível, que foi muito importante, na nossa Marco Delairton, o Bola. Opa! O Bola, o Marco eu não o conheço pessoalmente, tá aí, Bola. Se você assistir, eu tenho vontade de conhecer, porque ele fala tão bem de você que eu quero conhecer você. O Bola é um irmão de fé, puta, um cara incrível. E o Bola era muito mais avançado que eu, conhecia muito mais do que eu de internet. Ele desenvolvia sites na Hit. Ele falou, não, cara, vamos fazer um blog, vamos fazer um site. Aí veio o André. O André trouxe o Guto. O Guto que ele estava falando aqui, ele criou a marca da ISO Online. A gente começou a dar a roupagem para aquilo, ficou muito profissional, porque os caras eram muito bons. O Bola é um gênio. Na época eram coisas que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, a empresa é americana. A marca ficou um negócio imponente, cara, era tudo gente boa. E os caras não tinham dinheiro para pagar, cara. Eu dei percentual da empresa pros caras, dava um pouquinho de dinheiro. Puta, eu sou grato demais por todas essas pessoas aí. Aí, o anúncio deu certo. Deu bom. Dr. Ranieri. Eu nunca esqueço, o primeiro cliente que comprou. Tô ali, a Gisele falou, Igor. Oi, é aqui o telefone do anúncio. Querendo comprar isso aí, vocês estão vendendo. Nem sabia o que era. Eu falei, me dá aqui. Pois não, eu comecei, pum. Não, legal. Como é que eu pago? Eu falei, porque eu cometi um grande erro. Um gigantesco erro. O papel do entrevistador de podcast é explorar erros, polêmicas. Conta mais. Eu cometi um erro gigantesco, porque o negócio, como eu tinha essa base de controladoria, e meu pai me corrigiu várias vezes. Falei, rapaz, você não tá mais na 3M, não. Você tá aqui agora, vai fazer dinheiro, você controla muito, você não tem nem o que controlar, porra. Vai agora, vamos se controlar. Você tá na controladoria, não. Sensacional. Não tem nem o que controlar. 3 meses de empresa, eu apresentei pra ele o negócio e falou assim, porra, eu não tenho isso aí na Lix. Mas você tá faturando quanto? Eu falei, não, vai entrar. O dinheiro vai entrar. Ai, muito bom. Aí olha só, cara, a cagada gigantesca que eu fiz as contas e no Excel. Falei, nossa, se isso aqui escalar mesmo, eu posso vender muito mais barato, porque o custo é muito menor. Veja, a gente saiu de atender 4 clientes por consultor para 50. A Daniela, que é a nossa sócia hoje, atendeu 92. Espetáculo. 92. A Dani é um robô também, né? A Dani é foda. Aí eu falei assim, cara, eu vou conseguir vender esse negócio mais barato, vender muito mais, com uma margem boa, tô rico. Quanto vendia um projeto de ISO nessa época, o mercado? 80 mil. Eu vendia por 80, 60, 70 mil. Era coisa de empresa média grande, era luxo. Meu primeiro preço, 12 parcelas de R$480. Nossa Senhora! Eu acho que isso dá 5.760, se a memória não estiver falhando. Não é que eu sou bom de conta não, que eu lembro do preço final. Aí fui, cara, vendia no telefone. Não, eu quero. Como é que eu faço aí para contratar? Aí comecei a vender, a gente no primeiro ano vendeu 48 contratos. Porra, 48 contratos num ano é difícil, é coisa. Até hoje é bom, né? 4 contratos por mês. Para primeiro ano é muito bom. E dali pra frente foi uma escalada maravilhosa. Escalada que a gente foi parar dentro da Endeavor. A gente foi classificado lá como Scale Up, porque era muito gostoso, era muito rápido, ao ponto de chamar a atenção do presidente da ISO. O Nigel, que hoje é nosso conselheiro, ele ficou sabendo, observou. Uma vez eu fui para uma reunião e é um inglês imponente, grandão, cara de bravo. Eu estava numa reunião de consultores de sistemas de gestão. Terminou, ele que estava conduzindo a reunião. Terminou, eu levantei para ir embora e falou assim,
ele fala português, que é casado com uma brasileira, pode ficar aqui mais um pouquinho? Pode ficar? Pode ficar. Sim, claro. Não, só queria te dizer que eu tenho observado o que vocês estão fazendo. Estou acompanhando o seu trabalho. Eu falei, nossa, que honra, você tá acompanhando meu trabalho aí. Não, tipo assim, tô de olho. Presta atenção. Anos depois ele falou para mim, com muito carinho assim, falou, cara, eu achei que você fosse um grande charlatão. Olha só. Que legal, né, cara? Que legal. Mas depois eu descobri, e aí a história, para emendar, quando ele, responsável pela maior modificação e melhoria, na minha visão, de sistema de gestão, ele é o cara que assinou a revisão da ISO 9000 na versão 2015. Versão atual, inclusive. A versão atual, enquanto a gente fala aqui. E nós fizemos o lançamento no Brasil, nós fizemos o maior lançamento dessa reforma no Brasil. Tá até hoje no YouTube. Tá live lá, Nascimento. Na ocasião, acho que era presidente da BNT, alguma coisa assim. Eu acho, posso estar errado. Ele, eu, o Jason, e eu acho que foi isso. A Dani talvez tenha participado também, não me lembro todo mundo. Legal. Foi um baita de uma live enorme. Assim, tem bastante view. Vai lá no YouTube, pro nosso mundo aqui tem bastante view. Aí nesse dia, ele falou assim, ó, eu pensei que você fosse um charlatão. Mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e eu falo de vocês nos 4 cantos do mundo. Porque vocês conseguiram democratizar o acesso a algo que era muito restrito. E o Nigel, diga-se de passagem, para quem está acompanhando, o Nigel Croft, vale a pena conhecer um pouquinho da história. Tem uma história incrível, né? Conselheiro de empresa na China, trabalhou no mundo inteiro, Canadá, Inglaterra, enfim, mundo inteiro. Legal demais. Então foi muito bom. Então essa acho que foi um grande marco, né, dessa história que você provocou. E a Templum, né, se tornou hoje uma grande referência em consultoria, em escala, grande referência no mercado de sistema de gestão, e deu ensejo ao Evoluto, que veio nascer mais tarde. Enfim, tem muita coisa legal nessa história aí. Exatamente, aí vem o Evoluto, né, esse software que nasceu dentro da Templum e que em algum momento virou um spin-off que hoje tem vida própria aí. Cara, hoje estávamos numa apresentação, 53 mil projetos, 58 mil projetos de consultoria acontecendo nesse exato momento, ao mesmo tempo dentro de uma plataforma. Não é exagero. São 58 mil projetos acontecendo agora de consultoria, entre alguma empresa de consultoria e os seus clientes usando a plataforma que nasceu desse download, que veio dessa história toda. E aí vamos avançar mais um pouquinho a história, né? Então, tentando encurtar para quem está assistindo, né? Vem a Templum, que nasceu da ISO Online, o software que veio para ajudar a fazer consultoria de implantação de ISO, que hoje ajuda empresas de consultoria de qualquer segmento, consultoria financeira, jurídica, de RH, contábil e etc., para entregar o seu conhecimento e os seus projetos de transformação para clientes de todos os segmentos, e que virou uma empresa com vida própria, e hoje são 2 empresas que você administra como CEO. Como é que é esse desafio aí de vira-chave, Templum, vira-chave, Evoluto, uma hora eu sou serviço, uma hora eu sou software, e enfim, conta aí pra gente como é que é esse... Até hoje eu não sei se eu faço o melhor ou o certo, porque é complicado. Nas viradas aí, tem que lembrar que no meio do caminho teve a pandemia. Só isso. Só isso, Só né? isso. 2 empresas já com um tamanho. Na época nós éramos umas 40 e poucas pessoas, nós tínhamos 2 casas alugadas na mesma rua, porque eu não gostava de prédio, e a gente é muito festeiro, então tinha churrasqueira, piscina, não sei o quê, e a gente usava tudo isso. Aí tinha 2 casas alugadas. Colaborador participando de tudo. De tudo. Eu ia de uma casa para outra a pé, assim, porque era uma casa, tinha 2 casas no meio e as casas das empresas. Pandemia, 20 de março de 2019. Eu tomei uma decisão muito difícil. Desmobiliza, entrega os aluguéis, pega os documentos, bota uma guarda de documentos, vão todo mundo para casa. E ali nós ficamos durante 5 anos. Então, acho que esse é
Dá um outro podcast isso aí. É isso Dá aí. pra gente falar sobre home office. O que é melhor, o home office ou presencial? Num próximo episódio do Gestão Via em Prosa. Deixa aí. E aí, eu não sei se eu faço o melhor até hoje, mas eu procuro fazer o melhor. De entender que cada empresa tem seus desejos, cada empresa tem os seus desafios, e eu tenho que performar para as duas. Algumas coisas a gente criou uma estrutura, por exemplo, pontos de encontro. Gente, cultura atende as duas empresas. Finanças atende as duas empresas. Hoje, nós temos uma boa parte do marketing que atende as duas empresas. Eu fui tentando facilitar a vida, né, desses departamentos, deixar o negócio mais robusto, para tentar criar e manter cultura. Sempre fui questionado isso. Ah, mas a cultura das empresas são diferentes? Claro que não, pô. São os mesmos sócios, mesmo CEO, é a mesma cultura. Perfeito. Né? Eu acho que tem uma patologia tentar dividir isso. Uma Perfeito. coisa é... Processo, uma coisa... Isso. Beleza. Agora, não, então isso facilita também. Em algum momento eu falei, nossa, será que tem que ter... Não encaixa, né? Não funciona. E, cara, é esse desafio. O que é questionado, e eu muitas vezes peguei questionando, é o foco, né? A fatídica frase do Tony Robbins, né? Energy flows where focus goes. Energia flui onde você foca. E, invariavelmente, o que acontece comigo? Um excesso de trabalho. Então, o CEO de qualquer empresa trabalha muito. Se você tem duas empresas que você assume esse cargo, esse papel, você trabalha mais. E, de novo, né? Posso estar fazendo errado muita coisa, mas esses 24 anos empreendendo... Só de estar 24 anos empreendendo, não dá muito para falar que está fazendo errado, né? Porque, nunca foi uma empresa só, né? E eu nunca quebrei nenhuma empresa, apesar desse episódio de tecnicamente quebrado, nunca quebramos. Não me orgulho disso, já quebrei 5 empresas. Eu já tive negócios, encerrei negócios saudáveis, com dinheiro no caixa, por decisões estratégicas. Mas eu acho que esse é um desafio complexo, conduzir as duas operações. Hoje o time tem quase 70 pessoas, né, que estão... E teve um ano aí, não sei se deu um ano, um pouco mais, um pouco menos, foram 4 empresas, né? 4 empresas. Que loucura. Eu não sei falar não, né? Puta, defeitos gigantescos. É isso, mas você aprende depois dos 40. Eu tô com 44, eu tô ficando bom já. Eu tô ficando bom não, tô chegando perto de ficar bom do falar não. E foi muito legal, porque também sou muito grato. Quando a gente fundiu 4 empresas num grupo, Nest, né? NTICS, o Evoluto, o Saber Gestão, o Sustainable Business e a Templum. E essas outras duas empresas têm um carinho enorme pela Ana Carolina Xavier, e naquele momento de vida, ela CEO das duas lá, eu CEO de duas aqui, ela falou assim, cara, preciso de um apoio aqui, dá pra você tocar? Você já tá tocando mesmo aí? Toca tudo. Eu falei, tá bom, vai, dá aqui pra mim. Aí eu fiquei tocando as empresas, e ela tinha um chamado que precisava dela, um papo muito legal para ela contar nessa cadeira aqui. Temos que trazer ela aqui um dia, vai ser legal ver ela aqui contando a história. A Ana é uma mulher poderosa, incrível, das poucas assim que eu conheço na vida, ela é diferente. E aí eu fiquei ali nessa jornada, cara, é minha mulher que fala, a Mari, que fala assim, você é maluco. Porra, não é possível. Não é só ela que fala não, talvez ela seja a única que tem coragem de falar pra você. Você é maluco. É isso, é a paixão, né? E foi gostoso. Bom demais, bom demais. E aí, cara, olha só, né? Professor de informática nos 13, entra num processo seletivo que durava um mês e um dia, cresce, vai para os Estados Unidos, volta, fala com o presidente de uma multinacional, apresenta, cria a solução, derruba servidor. Já falei do derrubar servidor várias vezes porque eu não acredito nessa história até hoje. A Lúcia vai deixar um comentário aí. Filha da mata!
Aí, cara, constrói a ISO online, vai vender, antes disso vai vender ISO para a prefeitura, tem o chamado download, constrói a ISO online vira Templum, da Templum nasce o Evoluto, vem mais 2 empresas nessa sociedade com a Ana. Cara, 44 anos, 2 filhos aí maravilhosos, família, morando num lugar que eu sei que você ama de paixão, assim como eu. O que mais que te motiva hoje, mano? Boa. Você contou essa história, eu vou fazer aspas aqui para a produção dar trabalho para vocês. Acha as imagens do Instituto Futuro Cidadão. Sensacional. Uma OCIP que a gente criou para formar mão de obra para a expansão do polo petroquímico na Petrobras. Formamos e empregamos mais de 4 mil pessoas. No meio dessa história. Que sensacional. Tem coisa para contar. Não, ainda tem a nota fiscal, como é que era? A nota... O Santa Nota. Santa Nota, Santa isso. Nota com o Marzão. O Marzão, um hacker aí, criou um negócio incrível. Tem coisa nessa história. Ai, cara, mas o que me motiva hoje, né? Algumas pessoas falam assim, você poderia parar de trabalhar hoje, né, nessa jornada, desde 13 anos eu tenho que aposentar. Já estou trabalhando há 31 já. Pô. 31 já. Dá uma canja aí, ó, e não é pouco não, hein? É com a quinta, o pé lá embaixo, o tempo inteiro. É isso aí. Derrapando nas curvas, quase que capota, né? Capota, mas não freia, rapaz. Mas eu sinto que eu comecei hoje. A minha motivação hoje, eu vejo o que está acontecendo aqui, cara, para mim é uma Disney ainda. Eu falei assim, não, quantos anos você tem em empresa? Eu tenho 4 meses, cara, comecei agora, 6 meses. Pela experiência. 2025. Começou tudo de novo, zeraram um joguinho nosso aí com o negócio de IA, cara. Me deixa aqui começar o mundo tá começando de todo de novo. E a essência, né, do CNPJ da Templum, Templum Desenvolvimento de Pessoas e Organizações, o lugar que os sábios se reuniam para tomar importantes decisões. O que me motiva é isso, é saber que tem muita empresa precisando de ajuda, que eu humildemente acredito que a gente pode ajudar. A gente pode transformar a vida das pessoas, a vida das pessoas transforma a vida de uma empresa e a vida de uma empresa transforma uma sociedade. Quando a gente olha para o ciclo econômico, o ciclo virtuoso, ele é impulsionado pelos empresários. O empresário tem um papel gigantesco na sociedade. Muito mais importante que o próprio governo, muitas vezes, em especial nessa meleca desse país, que eu amo de paixão, mas que é governado porcamente há muito tempo. Essa é a verdade. Então o empresário, que não é vilão, é o super-herói, né? É o super-herói nesse país. Ele que gera o emprego, que joga o dinheiro na economia, e esse emprego que impulsiona o consumo, e quanto mais virtuoso, menos vicioso. E uma empresa de consultoria tem um papel nobre nisso tudo, que vira o médico das empresas que estão doentes. Seja crescendo, porque no crescimento tem doença, né? Seja morrendo, tem doença. Até para morrer precisa de ajuda, para não doer tanto, para não custar tão caro. Perfeito. E eu sinto que hoje, com toda essa revolução que a gente está vivendo de inteligência, de tecnologia, e que vem junto de processo de comportamento, a gente tem a chance de impactar de um jeito que nós não tínhamos. É como se fosse assim, ó. Lá atrás, para dar uma metáfora aqui, a máquina de escrever era um estilingue. Aí o computador virou um revólver. Hoje a inteligência artificial é a bomba atômica. É a bomba atômica, pô. O que dá pra fazer? É a bomba atômica, dá pra fazer muita coisa. Cara, é engraçado que às vezes eu tô em reunião com prospect, ou até que dentro da empresa e tal, e alguém fala assim, eu tava pensando, será que dá? Dá. Eu respondo na hora, dá. Dá. Não, mas eu nem... Não, dá. Quanto tempo demora? Como que a gente vai fazer? Que caminho? Me dá uma meia hora aí, mas dá. O que dá. Não tem limite. Vai para a próxima pergunta. Cara, bom demais. Você já falou um pouquinho disso, né? Mas o que você ainda pretende transformar com o teu trabalho? Assim? Agora eu não estou falando da empresa, estou falando do teu trabalho individual de novo, né? Como CEO, como profissional... O que você pretende? O que
quem você pretende transformar? Muito legal, cara. Eu carrego também de novo do meu grande mestre, meu pai. Respira aí, toma um vinho. Ele falava assim, é muito difícil liderar. E a maior virtude é extrair o que cada um tem de melhor para dar. Não tem um time de 11 Pelés. Vai ter uns pernas de pau. Mas ele tem alguma coisa para te entregar. Ele vai correr pelos outros, ele vai dar pernada nos outros, alguma ele vai te entregar. Vai. E ele falava assim, ó, você tem uma obrigação nessa jornada de ser empreendedor. Fazer com que as pessoas que passaram por aí saiam melhor. Saiam melhor do que elas entraram. E eu acho que esse é o tesão do empreender. Meu desejo hoje é que a empresa seja maior do que eu, que dure mais do que eu, que a gente vai morrer. Mas eu não quero que a empresa morra. E para a empresa não morrer, eu tenho que conseguir extrair mais e melhor, o melhor que as pessoas têm para dar. Então eu preciso de um CEO muito melhor do que eu daqui a pouco, porque eu tô com 44. Eu tenho a meta aí, que é mais 6 anos aí na trincheira, com a quinta engatada o pé. Trocando cotovelada. Eu sei com essas orelhas aí de... Também chega uma hora que eu falo assim, porra, não rala minhas orelhas mais não, porra. Chega. Tá bom já, né? Chega dessas orelhas aí. Eu quero é continuar até morrer, mas ter gente que a gente conseguiu transformar para ser melhor do que eu. Eu acho que eu sou muito ruim, tenho muita coisa para aprender. Eu acho que essa é a jornada, sabe? Bom demais. Ô, produção, o entrevistado chorar ainda vai, mas o meu aqui eu segurei na unha aqui pra não sair, hein? Segurei na unha aqui pra não sair. Cara, vamos encaminhando pra reta final aqui. Se tiver mais uma garrafa de vinho aqui, a gente grava 4 episódios de uma vez hoje. Só tem esse restinho aqui, tô até com dó. Cara, vamos lá. Você já falou bastante de liderança, mas... a gente está, especialmente dentro das empresas, num momento onde a gente tem uma safra de gente ascendendo e alguns líderes novos, né? Você deixou alguns conselhos do teu pai aqui. Eu não tive o prazer, como alguns dos nossos colegas de trabalho aqui, de conhecer teu pai, mas eu posso dizer que eu já aprendi demais com ele através de você. Nossa. Das lições, das coisas que você já me contou. Mas... uma lição para essa galera que está chegando na liderança agora. Uma lição que você tivesse que escolher assim. Boa. Pensa no momento em que alguém recebeu a notícia de que sou um novo líder. O que você diria para essa pessoa focar nesse momento? Boa. Eu acho que você é repetitivo aqui, mas para mim foi o grande aprendizado. Porque a importância do liderar, e eu citei bons líderes que fizeram diferença na minha vida, que tinha um compromisso com a vida do outro. O líder, ele usa o recurso para garantir o resultado com muita responsabilidade, muito respeito, muito carinho, mas nem todo líder é assim. Eu não vou citar, mas eu tive líderes que eu detestava. Eles me ensinaram o que não fazer. E é terrível isso dentro de uma empresa. Então, quando você recebe essa responsabilidade, é uma das maiores na vida, porque você influencia a vida dos outros. Pode ser positivamente ou negativamente. Pode ser que a pessoa acorde todo dia e venha com tesão trabalhar com você, ou ela venha pensando todo dia em arrumar um novo emprego. Não por conta da empresa, por conta daquele líder. Então, o maior desafio é, eu tenho um resultado para atingir. Nós vamos fazer junto. Como que eu consigo extrair o que você tem de melhor para dar, fazer esse resultado acontecer, mantendo o tesão à flor da pele? Muito foda. Muito foda. Enquanto você estava falando aqui comigo, enquanto a gente estava aqui nesse bate-papo, talvez até tenha aparecido na câmera, minha cabeça deu uma viajada em alguns momentos aqui, porque, cara...
Eu de verdade espero que as pessoas que você citou aqui tenham a oportunidade de assistir. O Ademar não vai, que ele já faleceu. Já é falecido, infelizmente. Mas, cara, que legal. E como, cara, apesar de eu já conhecer boa parte das histórias que você me contou aqui, fiquei aqui pensando comigo mesmo que eu espero poder viver o momento em que pessoas que eu liderei lembrem de mim com o carinho que você acabou de lembrar dessas pessoas aí, cara. Eu acho que isso aí é o... É o máximo da liderança. Exato. É o máximo da liderança. Cara, teve um cara que me ensinou um negócio há 25 anos atrás que eu guardo comigo até hoje. E se eu puder sugerir, participar dessa sugestão aqui, eu acho que talvez a coisa que o jovem líder tem que ter de mais claro na cabeça dele é que o que ele fala, a forma como ele age, a forma como ele decide, a forma como ele dá um direcionamento ou dá um feedback, vão influenciar a forma como aquela pessoa vai lembrar dele pro resto da vida. E como ela talvez faça com os outros. Exatamente. Como ela vai se direcionar a partir dali. E é muito difícil quebrar ciclo, né? Quando você aprende de uma forma, é possível, mas é muito difícil você fazer de uma forma diferente. Uma coisa é você ler alguma coisa, estudar alguma coisa, entender que aquilo ali não se encaixa para você e executar de outra forma. Agora, quando você aprende pela experiência de um jeito, quebrar esse ciclo é muito difícil. Pode. E isso a gente vê na história das famílias, né? Como tanta gente tem dificuldade com o dia a dia de trabalho, com as responsabilidades, porque não tem uma base familiar forte que ensinou responsabilidade, que ensinou disciplina e assim por diante. Cara, bom demais. Eu vou encaminhar para o nosso finalmente e queria quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Ó. A produção me deu o roteiro 2 vezes já e eu quebrei o protocolo as 2 vezes. Vou quebrar de novo. Eu detesto os roteiros. Vou quebrar de novo, cara. Vamos fazer um bate-bola aqui. Ó. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas para você e não quero a tua cabeça pensando. Eu quero ela reagindo agora. Eu quero... Ó, já tomei minha garrafa de vinho. Eu quero... Toma mais um gole aí. Eu quero a primeira resposta, o que vem na tua cabeça aí, cara. Aliás, antes disso, eu vou te fazer uma última pergunta que você pode pensar bem para responder. Depois nós vamos pro bate-bola. Uma última pergunta, tá ficando difícil aqui já. Não, porque eu fiz muitas perguntas aqui que te ajudaram a dar respostas muito legais. E é meu papel aqui provocar alguns momentos difíceis também. Nós falamos sobre o teu maior desafio e o teu maior erro. Boa. Legal, tem alguns também. Tem algum assim que te fez pensar assim, cara, não podia ter cometido isso de jeito nenhum? Tem um que eu tenho me cobrado muito, assim, eu posso falar dele, tá muito na minha cabeça. É ter sustentado 5 anos no home office. Esse foi o maior erro que eu cometi. O maior. 5 anos que... Mas, cara, vamos lá. Eu arrisco dizer que tua frase foi um pouco ambígua. Teu maior erro foi ter sustentado 5 anos no home office. Tem um mérito aí. Você sustentou 5 anos de 2 empresas. Inclusive, posso contar para a turma aqui que o período das 4 empresas foi no home office. Sim. Então tem um mérito envolvido aí. Você conseguiu sustentar os 5 anos. Por que isso é um erro? O Marcelo Germano falou uma vez para mim assim. Ele falou, cara, é porque é você que é um trator. Porque se fosse outro do cara já tinha ficado no caminho. Porque a gente cresceu no home office. Só que agora que nós estamos aqui, no presencial novamente, e eu tenho um amor enorme por todos que trabalham por nós, e respeito todo mundo, e todo mundo que, das nossas empresas que ouvem isso, sabe o que eu estou falando. Mas, como empresa, instituição, eu sinto que nós falhamos com as pessoas, porque para algumas dessas pessoas, elas têm a relação que nós fizemos que é um bom negócio, mas foi um péssimo negócio. Porque para essas pessoas, que é o meu grande drive, tempo no desenvolvimento de pessoas e organizações,
Durante 5 anos tem pessoas que foram contratadas 1 mês antes, 6 meses antes da pandemia, estão aqui até hoje. O desenvolvimento dessas pessoas, se estivessem no grupo do nosso lado com essa energia, teria sido mais virtuoso, mais incrível do que foi. Então tem uma perda nessa equação. Ou seja, deu certo, mas talvez pudesse ter dado mais certo. Exato. Não teve um prejuízo, e aqui eu não estou falando de dinheiro, não teve um prejuízo, mas poderia ter dado um resultado maior. Um dos anos que a gente teve mais lucro foi pandemia ali, 2020. 2021. Lucro maravilhoso, distribuímos dinheiro, e, putz, sensacional. Até porque você estava posicionado com um negócio digital, no momento em que o mundo não era mais físico, era digital. Fizemos os movimentos, aquela coisa do empreendedor que você faz o movimento certo na hora certa. Então não é sobre isso. Não é, se fosse só para fazer dinheiro, meu pai falava, abre uma banca de bicho aí, pô, vai vender arma. Se fosse para fazer dinheiro. Vai vender arma, é bom. Vai, porra, tem tanta coisa que dá dinheiro rápido e fácil. Fácil talvez não seja a palavra. Mas não é só sobre isso, porra, se fosse só sobre a grana, não precisava passar por metade dos perrengues que a gente passa. Bom demais, bom demais. Então vamos lá pro bate-bola, rápido, rapidamente. Não quero resposta pensada, quero resposta reagida. Um sonho? Pescar muito. Um pesadelo. A empresa depender de mim por muito tempo. Um tesouro? Meus filhos. O que você não pode perder jamais, além dos seus filhos? O amor da minha vida. Ah, demais, demais, demais. Um ensinamento da vida? Entrega muito, espera pouco. Uma saudade? Meus pais. O que você quer ver nas pessoas que te rodeiam? Realização plena, profunda. O que você deseja para quem está começando agora? Que mesmo ganhando 10 vezes mais, você continue fazendo a mesma coisa. A tua definição de felicidade. É. E a última pergunta que eu quero te fazer é, você já falou dos teus pais, mas o principal aprendizado que você teve com teu pai e o principal aprendizado que você teve com a tua mãe? Nossa, essa é difícil. Muito intenso. O principal é difícil eu chegar num principal. Né? Pode falar quando você quiser, você é o entrevistado. Meu pai talvez seja a intensidade com verdade, o tesão, o faca na caveira de verdade, assim. Eu vi meu pai erradamente, assim, subir as escadas para ir trabalhar com... Se tivesse feito a ressonância, com certeza o quadril dele já não tinha nenhum cobrimento. Você escutava assim, crack, crack, crack. Talvez por isso que ele tenha morrido cedo demais. E ele continuava trabalhando. Não tinha limite. Porque era apaixonado, não era workaholic, era o propósito, o tesão, o movimento. Eu peguei muito isso dele. E do outro lado, a minha mãe é o chão, o apoio, o respeito, a certeza que vai acontecer. E eu tô aqui porque precisar. Bom demais, bom demais. Pra gente encerrar, tem uma coisa que você não citou aqui hoje. Algumas talvez. Algumas com certeza, mas tem uma que eu acho que é muito importante, que é um aprendizado incrível que veio também da tua base familiar e que é replicada para os nossos colaboradores, que é replicada para a tua vida, para as nossas empresas, posso dizer que para os nossos clientes também. Se sucesso tivesse uma fórmula... Boa, era essa também. Eu carrego isso com muito carinho com meu irmão, né, que eu falei pouco, nem falei dele aqui, que é gigantesco. Chorão, né? A produção me deu um desafio que era te fazer chorar. Eu bati essa meta aí, ó, 10 vezes, ó. Fácil.
Essa é a fórmula do sucesso, né? A gente tenta viver isso na prática, né? O sucesso, ele depende de 3 coisas, só 3 coisas. Sucesso é igual conhecimento, mais habilidade, elevado à motivação. Você quer ter sucesso em qualquer coisa na vida, tem que saber fazer, ou saber como fazer, saber fazer e se manter motivado. Porque um sujeito que tem muito conhecimento, muita habilidade e está desmotivado, gera um resultado muito baixo. Um sujeito pouco conhecimento, com pouca habilidade, muito motivado, gera um resultado pode tange ao infinito. Então, a forma que a gente carrega para fazer tudo acontecer, na vida pessoal, profissional. E isso, de novo, é a raiz, né? Vem lá do berço. Eu vejo, estava conversando com o Rodrigo hoje, meu irmão, tudo que a gente está vivendo, o que a gente já fez, o que tem pela frente. Rodrigo tem uma importância fundamental em toda essa história aí. Tudo muito fundamental. Desde lá de trás, como irmão, com 1 ano de diferença, 1 ano e 1 mês. Meu pai e minha mãe tiveram paciência para esperar, não. 1 ano e 1 mês de diferença, foi uma infância maravilhosa, aí uma vida. Eu pedi demissão da 3M, ele pediu demissão da Bosch, e a gente começou a trabalhar. Porque a família não trabalhava em fundo de quintal, não. A gente começou a trabalhar junto cedo e se apoia até hoje de uma forma muito incrível. E ele completa muita coisa que eu falho. E essa fórmula, ela foi fundamental e é fundamental até hoje nos negócios, na nossa vida. Saber que o conhecimento é fundamental. Então a gente não economiza para buscar, para aprender. Saber que a habilidade é essencial. Tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Você fala assim, porra, tem que pôr um pouco melhor. É difícil quebrar isso para mim. Tem que fazer uma constelação familiar aí para quebrar essa meleca aí. Porque a base do sucesso para mim é saber fazer. E saber como fazer, que o conhecimento a gente estuda e faz. E saber que não tem ninguém que vai vir motivar a gente. Que a motivação, né, o motivo para agir está dentro da gente. E que a gente tem que nutrir isso todo dia. Então eu não acordo nem um dia esperando que alguém me motive. E nem aceito que nada me desmotive. Sensacional. Então, isso é o que mantém a chama acesa. Sensacional. Produção, eu sei que eu exagerei no tempo aqui, que eu passei do tempo, mas vocês cometeram um erro. Pediram para eu entrevistar um cara que é meu sócio, meu amigo, meu CEO, e que eu sou super fã, e que eu sei que tem muita história para contar, tem muito ensinamento para passar para muita gente. Eu não tinha como não fugir do roteiro, não tinha como aproveitar para dividir com mais gente todas essas histórias. Esse foi mais um episódio do Gestão, Vinho e Prosa, contando a história do meu amigo, do meu irmão, do nosso CEO, do nosso host aqui do podcast, Igor Furniel. Suas palavras finais. Boa, meu amigo, meu irmão, né? Eu agradeço a Deus por nossos caminhos terem se cruzado. Chorando até o final, porra. Mas eu tenho meu irmão de sangue, né, que Deus me deu, e você que a gente se cruzou e escolheu, tem me ajudado na jornada e em vários aspectos aí da vida. É maravilhoso. A recíproca é totalmente verdadeira. Tamo juntos para sempre. É isso.